Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Projecast, o podcast sobre gestão de pessoas, comunicação interna e tudo que envolve esse mundo do RH, em uma edição especial diretamente do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país, uma parceria da Projec com a ABRH Santa Catarina, que tá incrível, tá gostoso demais. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre educação emocional. O que é educação emocional e como que isso se aplica dentro das empresas? Para conversar comigo, eu recebo Edu Santos. Edu, muito bem-vindo aqui ao nosso Projecast. Igor, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Estou muito satisfeito com o evento. É bastante interessante as relações que a gente tem feito durante esse congresso. Estou encantado com o evento. Eu já passei por 10 regionais da BRH. E realmente o evento aqui é surpreendente. Ah, que delícia. Pessoal, o Edu é mestre em gestão e tecnologias aplicadas à educação, especialista em gestão de pessoas, professor de pós-graduação, criador do conceito de competência baseado no Change. Acertei na pronúncia? Isso. Maravilha, no Change, e do plano de ensino da disciplina de gestão emocional nas organizações. Olha só que interessante. Edu, vamos começar então abrindo esse bate-papo com você explicando um pouquinho sobre o que é a educação emocional. Eu sei que a gente vai entrar em outros campos aí, mas é importante a gente deixar todo mundo na mesma página em relação à educação emocional. Assim, brevemente, o que é de fato uma educação emocional para o ambiente corporativo? Bom, o que me chamou bastante atenção durante as pesquisas que eu fiz dentro das universidades, né, porque como eu leciono na área, muitas dessas demandas dos alunos dizem respeito à questão de não saber lidar com as emoções. Então, se observou que nós vivemos numa sociedade de analfabetismo emocional. As pessoas não sabem lidar com as emoções porque elas desconhecem. Se você perguntar a uma pessoa o que é medo, o que é raiva, o que é culpa, ela não sabe falar sobre isso. E via de regra, a gente tem percebido que se fala muito em saúde emocional. Só que quando a gente fala de saúde, a primeira correlação que se faz é doença. E aí eu já estou com um problema estabelecido. Quando a gente dá um passo atrás e a gente passa a tratar de educação emocional, a gente faz um passeio de levar uma informação que gere conhecimento para que essa pessoa passe a tomar consciência sobre as suas emoções. Então, a educação que a gente quer levar para as organizações, para as pessoas, é um nível de conhecimento que as leve a uma tomada de conhecimento. Eu não posso tomar consciência daquilo que eu desconheço. Então, se a partir do momento que nós começarmos a tratar as emoções sobre a ótica da educação, do ensino, de criar essa cultura do conhecimento, a gente vai conseguir atingir o objetivo de evitar esses números de burnout, suicídio e por aí vai. E até te trago um dado interessante. Quando eu fiz o inventário para o desenvolvimento do software de educação à consciência emocional no mestrado, eu perguntei às pessoas o seguinte: você tem acesso à informação sobre as emoções? 75% disse que sim. Depois eu fiz a seguinte pergunta: você sabe identificar o atributo emocional da emoção? 75% das pessoas disseram que não. Ou seja, a informação que as pessoas têm acesso, ela não é suficiente para que elas possam aprender a lidar com as emoções. 75% tem acesso à informação, mas 75% não sabe identificar a emoção. Ou seja, essa informação não está atingindo o objetivo. Olha que dado interessante. Que loucura. Falando em dados, você foi premiado com o Prêmio Ser Humano da BRH da Bahia em 2022 com uma pesquisa que tinha esse foco na educação emocional. Queria que você trouxesse para a nossa conversa um pouquinho sobre quais foram os insights que você trouxe dessa pesquisa premiada com o Prêmio Ser Humano da BRH da Bahia. Então, essas duas referências que eu te mencionei vieram do inventário desta pesquisa. Percorrendo esse universo de RH há 10 anos, eu percebi muito que é mencionado o que fazer, mas não como fazer. Essa minha inserção na área decorreu do fato de eu ter perdido 5 amigos que se mataram. De 15% a 30% das pessoas têm acesso a tratamento psiquiátrico. E o que eu faço com 70% dessas pessoas que não têm acesso? Então eu precisava adentrar numa seara de educação, porque emoção, ele é um fenômeno sistêmico, ele não é um fenômeno exclusivamente psicológico.
Então a gente precisava trazer essa abordagem de modo a dispor para as pessoas uma ferramenta para que elas pudessem se autoconhecer. Porque a partir do momento que eu paro e começo a ter acesso a uma informação de qualidade, que gera conhecimento para essa pessoa, ela consegue fazer uma ação diferente, ela consegue agir de forma diferente. Então, a partir dessa pesquisa, o meu objetivo foi levar as pessoas a algo simples. Porque quando a gente fala de trato emocional, já vem uma questão de complexidade. Então, o objetivo foi simplificar o assunto e levar uma ferramenta validada cientificamente para que as pessoas pudessem ter conhecimento sobre o trato emocional. Esse que foi o apelo dessa pesquisa. Então, quando a gente fez a pesquisa, foi possível desenvolver, a partir do uso da ferramenta, a pessoa se submete a um questionário preliminar. Ela usa a ferramenta numa janela de tempo. Depois ela é submetida a um outro questionário. A partir desta trilha, nós conseguimos desenvolver, com o uso contínuo da ferramenta, as 3 competências emocionais. Quais sejam? Capacidade de lidar com as emoções, a expressão emocional e a percepção. Nós tivemos uma elevação do alto nível de percepção emocional com o uso da ferramenta, um aumento de 88%. Ou seja, as pessoas passaram a parar para analisar a ferramenta e a partir dali tiveram uma tomada de consciência sobre o trato emocional. Ou seja, eu consigo a partir da ferramenta desenvolver as tão famosas competências emocionais que as organizações tanto necessitam. Maravilha. E por que trabalhar a competência emocional dentro da minha empresa vai tornar ela um diferencial competitivo no mercado? Veja bem, as pessoas são contratadas pelas competências técnicas e são despedidas por conta da ausência de competência socioemocional. Pesquisas neurocientíficas demonstram que a competência da próxima década se chama percepção. Isso que a gente está fazendo aqui, interagindo olho a olho, lendo a linguagem corporal, as expressões, isso aqui está em desuso. As pessoas mergulham nos gadgets. Tem um livro que recomendo a todos lerem, A Fábrica de Cretinos Digitais. O colega francês traz dados de que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, essa última geração, têm menos capacidade cognitiva que os pais. Que é uma falácia dizer que são nativos digitais. Elas sabem lidar com aquele gadget. Quando você pede para ela instalar um software de uma impressora, não sabe fazer. Então, a percepção, ler as pessoas, vai ser o diferencial competitivo da próxima década. E percepção é uma competência emocional. Maravilha, excelente. Edu, caminhando para o final do nosso bate-papo, tá incrível esse assunto. Se a gente pudesse, cada detalhezinho a gente entrava a fundo, mas como o nosso tempo aqui é rapidão, para a gente se despedir do pessoal, a pergunta que eu te faço é, com essa onda de transformação digital, da tecnologia fazendo parte dos negócios, como achar o equilíbrio entre a tecnologia, as inteligências artificiais, mas também o cuidado com as pessoas? Eu acho que quando a gente fala ali de educação emocional, é a gente também entender a necessidade de olhar para as pessoas como pessoas e não como máquinas que estão ali para produzir e tudo mais. Como que hoje você enxerga essa correlação entre tecnologia e cuidado com as pessoas e qual que é a sua opinião sobre esse mundo aí que a gente está vivendo atualmente? O que está acontecendo é uma popularização da inteligência artificial a partir dos chats GPTs da vida. Ocorre que a inteligência artificial já está presente na nossa vida há anos. Trago o exemplo do Watson da IBM, que foi um dos pioneiros nessa questão de inteligência artificial. E aí também se fala muito em metaverso, multiverso, e como eu te falei, o dado trazido da capacidade cognitiva desses jovens no mercado de trabalho, um dos objetivos da inteligência artificial é a modelagem cognitiva. Aí você imagina uma inteligência artificial querendo fazer uma modelagem cognitiva de pessoas que estão perdendo a capacidade cognitiva. Então eu faço um apelo, um chamado, uma provocação, uma reflexão, para que a gente consiga construir um universo paralelo entre a inteligência artificial e a inteligência cognitiva. Porque é justamente a nossa cognição que vai ter a capacidade de fazer o filtro do que está acontecendo com a inteligência artificial. Para poder barrar, para fazer esse filtro de controle, o que é útil, o que não é útil.
porque senão daqui a pouco e desculpe a expressão, mas é necessário que se diga, daqui a pouco a gente cria uma sociedade de imbecis, de idiotas que não conseguem ter discernimento de uma informação, e aí nós vamos ir para a ficção se tornando realidade, como Exterminador do Futuro, Matrix, Minority Report, em que a tecnologia está tomando conta do ser humano. Então a gente tem que fazer essa corrida paralela de estimular a inteligência cognitiva, e isso a gente acrescenta também o aspecto das emoções, principalmente a percepção. Maravilha. Edu, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E obrigado você também que está nos acompanhando. A gente volta a se encontrar no nosso próximo episódio aqui no Projecast. Valeu, até mais. Tchau, tchau.